A gente sabe que ser um bom neuropsicólogo pode depender de anos e anos de experiência. Conciliar neuropsicologia de qualidade com a sua qualidade de vida, incluindo saúde e tempo para a família, pode ser um grande desafio. O meu objetivo nesse vídeo é ser o mais breve possível e explicar para você que a gente tem a solução para isso. Eu vou te explicar o método PCN, Pense como Neuropsicólogo, e te mostrar como o Clube Clincog é o melhor lugar para você estar se o seu objetivo é ser um neuropsicólogo de verdade e com qualidade de vida. O método PCN e o Clube são para você que quer aprender a pensar como neuropsicólogo, o que não é ensinado em nenhum curso de neuropsicologia. Você que está se formando agora e quer aprender a pensar como neuropsicólogo, você será capaz de realizar avaliações com qualidade sem ter anos e anos de prática, sem cometer erros diagnósticos, economizando tempo na elaboração dos laudos, além de conquistar reconhecimento profissional sem correr o risco de se queimar no mercado com laudos ruins e pouco úteis. Já você que atua com neuropsicologia há anos, irá aprender o método que vai te proporcionar maior produtividade. Você vai trabalhar menos, ganhando o mesmo ou provavelmente mais do que você ganha hoje. Como surgiu o método PCN? Então, com esses 20 anos de experiência, com a nossa experiência em ministrar aula, de muitos atendimentos semanais, experiência em supervisão com um colega, a gente foi percebendo que existe uma lógica do começo ao fim do processo de avaliação e que muitas vezes a nossa dificuldade no laudo, na escrita do laudo, não é no laudo em si. Na verdade, o que a gente percebe é que a dificuldade do profissional se dá em uma dessas etapas, uma dessas 8 etapas, né? Uma ou mais dessas 8 etapas. Então, a primeira etapa, a gente denomina que é a etapa da demanda. A gente vai ensinar vocês a compreender a demanda de forma com que ela consiga nortear todo o processo de avaliação. Então, vocês precisam aprender, que é o que a gente vai ensinar, a transformar a demanda em perguntas. É lógico que a gente vai fazer também, vai usar algumas técnicas de rastreio para ver se tem alguma outra coisa que a gente precisa investigar e que não tenha sido necessariamente, não tenha vindo necessariamente na demanda. Eu preciso saber o que perguntar, como perguntar e quando perguntar, até para que a próxima etapa seja possível, que é justamente transformar essas informações que são trazidas na anamnese em hipóteses de funcionamento através de modelos cognitivos. Com base nessas hipóteses que a gente criou, agora sim a gente está apto a determinar como eu vou observar, o que eu preciso observar e como eu vou observar, e o que eu preciso testar e como eu vou testar, e qual é o melhor instrumento para eu testar, levando em consideração características psicométricas do instrumento, as características do próprio paciente, para eu encontrar testes que tenham amostras compatíveis, para que eu faça comparações ali justas. Então, nem todo paciente adulto, talvez eu determine e vá usar o mesmo instrumento para avaliar uma determinada função. Vai depender também das características da amostra do instrumento e as características do meu paciente. O que observar, a gente sabe. Então, a gente cria as hipóteses, eu tenho que observar tal e tal comportamento. Mas a gente pode determinar formas para a gente saber como observar. Então, eu não preciso observar só de maneira passiva. Eu posso observar criando comportamentos ou algumas estratégias que vão me ajudar a observar. E daí a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de interpretação quali e quantitativa. Quando eu falo de interpretação qualitativa, eu estou falando da observação do tipo de erro. Lembrando que essa interpretação, então, não é só quantitativa, né? Não é só olhar se aquele resultado está dentro ou abaixo da média, fazer uma análise acerca da forma como ele fez, não só o que ele fez, né? E o que a gente vai ensinar para vocês é fazer essa comparação nomotética e ideográfica. A próxima etapa é integrar tudo isso. O que a gente vê nos laudos é descrição de teste, conclusão baseada em resultado de teste. Eles sabem que a clínica é soberana, mas eles não sabem como colocar isso em prática. E é isso que a gente vai ensinar, como integrar esses dados e como determinar que a próxima etapa, o que é consistente. Fica muito mais fácil da gente determinar de fato qual é o funcionamento cognitivo e comportamental do meu paciente. E não só concluir que ele tem TDAH, que ele tem TEA, que ele tem um transtorno de aprendizagem. Nosso papel é muito maior do que esse. A gente precisa entender como esse paciente funciona, até para que a gente faça encaminhamentos, para que a gente faça um planejamento de intervenção individualizado. Ou seja, o que esse indivíduo, que pode ter um TDAH igual o outro indivíduo, os dois podem ter TDAH, 2 pacientes, só que eles têm forças e fraquezas cognitivas diferentes. Eles têm níveis intelectuais, funcionamento cognitivo global diferente, mesmo que eles tenham ali características parecidas que fazem com que ambos preencham
preencham critérios para TDAH, mas eles viveram experiências diferentes, eles têm traços de personalidade diferentes, eles estão em ambientes diferentes, com demandas diferentes. Então a gente precisa entender o funcionamento, porque se a gente entende o funcionamento, além de eu conseguir responder uma eventual pergunta sobre se ele tem ou não determinado diagnóstico, eu consigo dizer o que ele precisa e eu consigo mostrar para o profissional que solicitou a avaliação como ele está funcionando, para que esse profissional utilize o nosso laudo de maneira útil, para que o nosso laudo seja de fato útil para esse outro profissional, para que ele consiga tirar esses dados e de fato usar em benefício do paciente. O método PCN vai te trazer um raciocínio mais claro e você vai entregar o melhor para o seu paciente. Agora, se você quer continuar trabalhando muito, passando noites em claro, perdendo finais de semana e ganhando pouco para proporcionar o mínimo para sua família, se você acha que não tem tempo para investir em você e no seu futuro, o método e o clube não são para você. Eu vou agora mostrar alguns depoimentos de pessoas que sentiram as suas vidas transformadas depois de aprender o método PCN e participar do Clube Clincog. E em seguida, eu vou mostrar em detalhes como o método funciona e como o clube pode transformar a sua jornada. O Clincog, para mim, é uma mãe. É a mãe da neuropsicologia. As aulas de linguagem ajudaram demais. Processamento auditivo, processamento sensorial, o Hailing também foi boa. Fenótipo ampliado com a Tatiana Meca, também assim, muito diferente. Me ajudou muito num caso que eu estava muito em cima do muro e aí ter a oportunidade de assistir a aula para concluir o meu laudo fez toda a diferença. As síndromes genéticas também, assim, não tinha acesso a isso. Tive aula na faculdade, né, na pós, e depois você fica meio perdida, e a aula também ajudou demais. Fiz outro VISC avançado, aí já fiz vários, altas habilidades, deficiência intelectual, aí cheguei no clube. Realmente mudou a minha prática, e as aulas contribuem muito para o nosso raciocínio. Trouxe mais clareza, no sentido de que quando você escuta a queixa dos pais, você faz a anamnese, o método, ele te encaminha para um pensamento mais assertivo, mais estruturado. Você passa a fazer boas perguntas, você estabelece relações com a vida daquela criança, né? Eu atendo muito mais criança do que os pais estão contando. O método, ele vai te dando um caminho, pensa nisso, pensa aquilo. Eu vou dizer que em vários momentos que eu estou ali na anamnese com os pais ou pensando, eu escuto a Nathalie fazendo as perguntas. Ou quando eu vou estudar um caso para apresentar em supervisão com ela, que eu lembro dela explicando o método PCN, você fala, tá, faz sentido. Então te dá muito mais segurança. Além, assim, da possibilidade da discussão de artigo científico, plantão de dúvidas. Gente, plantão de dúvidas, o que é isso? Além da própria comunidade do WhatsApp, o tempo todo nos ajudarmos ali, né? Mônica, Nathalie, o tempo todo ajudando, a troca entre os participantes e ainda ter o plantão de dúvidas. É completo. Mas eu estava pensando aqui nesse convívio, né, que o clube proporciona. É um convívio tão intenso, eu particularmente não consigo absorver tudo, mas é muito bonito ver as pessoas que ajudam os outros. Eu tento, dentro do meu conhecimento que eu te disse, né, que minha formação não é tão profunda em termos de tempo, de quantidade, como muitas pessoas até mais novas. E o clube não tem essa, né? Você troca aquilo que você pode. Ninguém dá o que não tem, né? Eu me sinto muito confortado recebendo as indicações de livros, indicações de testes, e fico feliz, né, de poder trocar angústias também, porque de vez em quando sai ali alguma coisa assim, né, olha, não sei o que fazer com esse caso, né, e é interessante que as pessoas às vezes não precisam nem participar ativamente, mas você vê o caso e fala, nossa, tenho igualzinho, né, aí eu vou só esperando a resposta, vamos ver a resposta que dão para ela, né, o que eu fui procurar nas plataformas, bom, vamos ver, conteúdo, então conteúdo tem também no Clincog. Então até aí tá empatado. Tem bastante conteúdo, as pessoas postam os cursos, né? Mas o que não tem nas outras que eu procurei em vocês, e foi quando eu percebi pelo curso de VISC com a Nathalie, né? Foi, peraí, ela tá falando de alguma coisa bem da experiência. Assim, as perguntas que você faz para a queixa que você recebeu. Então ali eu percebi já o diferencial da realidade. Uma coisa que eu tenho como
como identificação de algo bom. Se eu uso logo na sequência, é bom. Tô sentindo que eu tô ganhando, porque eu já incluí no meu laudo as perguntas. Então, ó, acabei de fechar um laudo semana passada e eu já coloquei lá 4 ou 5 perguntas que eu não fazia antes. E isso já adiantou muito o diagnóstico, né? Você vai responder justificando, baseado na observação clínica, baseado nos testes, nas escalas. Isso, para mim, é um diferencial, né? Não tem em outras plataformas, né? Quer dizer, a transformação do laudo, do meu laudo antes do clube e meu laudo hoje, é totalmente diferente. E tudo bem, né? No começo dá um trabalhão danado, que você, o primeiro, né? Mas depois ele ganha um tempo de vida, né? É muito grande. Ser aluno do clube Cleancog é uma alegria e uma satisfação ao mesmo tempo em que é um caminho possível dentro desse mar que é a neuropsicologia. Quando a gente pensa na neuropsicologia no Brasil, por exemplo, nós vamos ver que existem várias frentes de trabalho, mas ser aluno da Nath, da Mônica e dos professores convidados é uma oportunidade de crescimento não somente no campo da psicologia em si, mas também no nosso campo pessoal. A proximidade que as meninas oferecem, aí eu digo meninas, é mesmo pelo cuidado que elas têm conosco, não só de ser uma professora que vai dar a sua aula, mas também de ser uma pessoa que te acompanha, que literalmente te dá a mão. O clube, ele funciona assim, mais do que, né, ter a Mônica e a Nathalie como mediadoras, nós somos todos muito parceiros. E parceiros no sentido das trocas, parceiros no sentido daquilo que tem para oferecer. Depois do clube, eu tenho certeza que vários de vocês vão se sentir menos sozinhos e menos solitários na construção, né? Nós temos aí vários cursos que ensinam testes, que ensinam sobre psicopatologia e cursos que vão caminhar nessa direção, mas o clube Cleancog, ele é um curso contínuo de aprimoramento daquilo que seria o raciocínio clínico em si, né? De como que a gente pode pensar a neuropsicologia para além daquilo que ela tem para oferecer dentro do seu teste e dentro do manual. Mas para que a gente faça esse serviço de uma forma ética e justa, a gente precisa em alguns momentos parar e pensar e refletir sobre essa prática, e é uma delícia quando a gente pode fazer isso junto dos demais. Viu como o método PCN pode transformar a sua jornada? Ao entrar no Clube Cleancog, você aprende o método PCN e hoje mesmo começa a ter acesso a todo o conhecimento que você precisa, com suporte direto dos professores e de colegas generosos e experientes. Vai ter mais tempo para passar com a sua família, dar mais valor para o seu trabalho e receber o que merece por ele. Eu trabalho há 20 anos com avaliação neuropsicológica e há 11 com supervisão e aulas em cursos de pós-graduação. Eu fui aprendendo como conduzimos o nosso raciocínio durante o processo de avaliação e percebi que pulamos etapas, o que nos leva a dúvidas, erros diagnósticos, muito tempo gasto na elaboração dos laudos e no processo de avaliação, o que nos gera também um sentimento de insegurança eterno. Ao ensinar colegas e prestar atenção em como acontece o meu processo de raciocínio durante as avaliações, eu percebi que é possível ensinar um passo a passo de todo o conhecimento que eu adquiri nesses 20 anos com as milhares de avaliações que eu já fiz. A minha experiência me mostrou que basta seguir uma lógica de pensamento e identificar as suas lacunas de conhecimento. Não é preciso ter anos de profissão para fazer um excelente trabalho. Basta saber como pensar e como fazer. E eu vou te ensinar isso através do método PCN, Pense como Neuropsicólogo. Esse método vai organizar a sua vida e transformar a sua jornada na neuropsicologia. Temos as aulas semanais que alternam entre 5 temas distintos. Nas aulas com o tema Testando a Terça, falamos de testes e instrumentos, tiramos dúvidas de interpretação, além de apresentar instrumentos novos e pouco conhecidos. Nas aulas com o tema Laudando no Clube, analisamos e discutimos laudos enviados por vocês. No Diagnosticando, estudamos transtornos, condições e doenças, focando no perfil cognitivo diagnóstico diferencial. No Cleancognição, retomamos a teoria sobre o funcionamento cognitivo para que você domine a sua ferramenta de trabalho, que é o seu conhecimento sobre como o cérebro funciona. E no Cinecog, treinamos o seu olhar neuropsicológico através de cenas de filmes.
Essas aulas acontecem toda semana nas terças-feiras às 20 horas. São aulas de 1 hora, bem práticas, indo direto ao ponto. Elas são gravadas e ficam disponíveis na sua plataforma, para você ver e rever toda vez que precisar saber mais sobre aquele tema. Temos as sessões científicas que acontecem um sábado no mês. Nela, levamos sempre um artigo importante e relevante na nossa área e levamos tudo bem mastigadinho. Assim, você se mantém sempre atualizado. Temos ainda o Casos em Neuropsi, que é uma supervisão pública utilizando o método PCN. Nela, preparamos uma supervisão, mostrando na prática tudo que aprendemos nas aulas. Então vamos lá ver como é que funciona, como é que a gente navega dentro da plataforma, que é bem simples. Aqui você está dentro do método PCN, dentro do Clube Cleancog. Tem um vídeo de apresentação da doutora Nathalie, aqui você baixa certificados, aqui você tem acesso a todos os bônus que vem com o Clube Cleancog. Então todo o conteúdo que foi descrito pela doutora Nathalie no método PCN está aqui. Você acessa aqui e tudo que será dado, você pode assistir online e no dia seguinte ou no dia depois já estará disponível aqui na plataforma separado por conteúdo. Por exemplo, as aulas de Testando a Terça, do Laudando no Clube, Diagnosticando, Cleancognição, Cinecog, o Plantão de Dúvidas, o Sessão Científica, Casos em Neuropsi, Materiais Complementares, o Beabá da Neuropsicologia. Você já entra e já acessa o grupo de WhatsApp onde a gente tem contribuições, discussões de caso, troca de material, conteúdos riquíssimos, e aqui você acessa também o link para a aula ao vivo, aquilo que vai acontecer no dia. Por exemplo, um trecho da aula magna da doutora Nathalie. A escola também quer saber se a Carolina pode estar enfrentando dificuldades com a sua atenção ou se podem ser questões meramente comportamentais. Ela se dispersa, não faz, deixa para a última hora por uma questão de disciplina. Um trecho da aula do perfil sensorial com a doutora Marina Neri. Quando a gente fala da pessoa ser passiva, não é que a pessoa é passiva enquanto traço de personalidade, é enquanto autorregulagem na busca daquele estímulo que me é importante. Fenótipo ampliado com a doutora Tatiana Meca. E da mesma forma, nem sempre fica muito claro da gente conseguir diferenciar o que de fato é um TEA nível 1 de suporte do que aquele que a gente vai chamar de fenótipo ampliado. No Beabá, anamnese compreensiva com a doutora Priscila Covri. A gente vai ter uma resposta de hipóteses de funcionamento. Eu sempre vou poder dizer, olha, me parece que tem uma questão ambiental influenciando aqui. Eu estou levantando uma hipótese de por que ele está funcionando assim. Parece que essa relação com a escola está influenciando esse comportamento que está vindo como uma queixa. Então, eu sempre vou ter hipótese do porquê ele está funcionando de um determinado jeito. E parece que a memória dele tem alguns prejuízos. Ele tem uma dificuldade de guardar informações. Além disso tudo, você recebe bônus incríveis. Você terá 30% de desconto em todos os cursos Cleancog. Você terá acesso a modelos de laudos, listas, tabelas, sugestões de bibliografia e muito mais. E ainda recebe o e-book Raciocínio em Neuropsicologia através do método PCN. Até quando você vai passar noites em claro e perder os finais de semana fazendo laudos? Até quando você vai fazer avaliações longas, utilizando instrumentos que podem não ser o melhor para aquele caso e no final ficar lotado de papéis que não estão te ajudando a entender o que está acontecendo com seu paciente? Até quando você vai entregar laudos medianos, cheios de dúvidas, sem saber se você está entregando o melhor para o seu paciente, que você não sabia onde buscar esse conhecimento? Até quando você vai se sentir solitário na escolha da bateria, no raciocínio, na elaboração do laudo, porque você não tem um companheiro de trabalho? Junte-se ao Clube Cleancog.